Essa daqui é uma das abelhas sem ferrão mais conhecidas e criadas em todo o Brasil. Mas o que poucos sabem é que essa não é a única espécie de jataí que ocorre no Brasil. Sim, a gente tem no nosso país 3 espécies de jataís ocorrendo e uma que ocorre em outros países daqui da América do Sul. Ao todo são 4 diferentes jataís que a gente pode manter e criar aqui na América do Sul. E nesse vídeo eu vou te mostrar qual que é a diferença entre as 3 espécies de jataí brasileiras para que você saiba qual ocorre aí e quais são as características que você precisa saber sobre a jataí que você cria para ter resultados de sucesso com a sua criação. Mas antes de mais nada, editor, por favor, roda a vinheta. Tradicionalmente no Brasil, os criadores conhecem apenas essa daqui como abelha jataí. Essa daqui é uma das mais comuns abelhas jataís que a gente tem ocorrendo no Brasil todo, que é a Tetragonisca angústula, popularmente conhecida aí como abelha jataí, ou abelha mosquitinho, ou mosquitinho amarelo. Tem bastante invólucro aqui na parte superior dessa colônia de jataí, é onde ficam as melgueiras, ó. E a gente tem aqui ó, as diferenças entre os potinhos de pólen, que é esse daqui, e o potinho de mel da colônia de jataí, que é esse é logo do lado. E embaixo da melgueira, nas colônias de jataí, na morfologia comum dessas abelhas aqui, tanto para jataí febrile quanto para jataí angústula, entre outras, ó, tem bastante própolis, ó, dificulta a abertura da caixa. E aqui embaixo a gente tem o módulo do sobreninho, também com bastante potes de pólen, potes de mel circundando aqui, ó, o invólucro dos discos de cria. E aqui ao centro, se a gente abrir um pouquinho esse invólucro, a gente vai encontrar, ó, ali embaixo, ó, os discos de cria do ninho de jataí. Olha lá. Aquela bolacha que tem ali embaixo é o disco de cria da jataí. A gente tem algumas abelhas jovens ali, ó. As branquinhas, as mais clarinhas, sobre os discos de cria onde elas ficam assim que nascem. Essa é a morfologia padrão das jataís, ó. Ela apresenta a Tetragonisca angústula algumas perninhas mais escuras, o abdômen na parte superior, né, ele é mais escuro, na parte inferior é um pouquinho mais claro. Na parte inferior desse abdômen a jataí tem uma coloração laranja e ela vai ter no seu rosto olhos de coloração verde e a face predominantemente amarelada. A gente tem bastante manchas amarelas na face da jataí. E isso facilita muito a identificação dela, junto com uma estrutura muito comum em todos os ninhos de jataí, que é essa estrutura que tá aqui embaixo, ó. O pito de entrada feito de cera, uma cera bem maleável e branquinha, ó. Se a gente coloca a mão, a gente consegue perceber o quão frágil ela é. E ela tem essas pequenas ranhurazinhas, que são micro aberturas, uns furinhos, que facilitam a maleabilidade e a manutenção desse pito de entrada pelas colônias de jataí. Basicamente, essa é a morfologia, ó. A gente tem um comportamento bem característico dessa jataí, que é mordiscar. Ela é bem defensiva e a mordiscadinha dela é forte. Se fosse um pouquinho maior a jataí, a gente tava lascado. Dói mesmo. Dói mesmo. E a gente tem essa daqui como uma das mais principais e ocorrentes jataís na meliponicultura brasileira, na criação tradicional brasileira. Porém, essa daqui não é a única jataí que tem ocorrendo no Brasil. Essas características, essa morfologia, o ninho, eles modificam de uma espécie para outra. Por isso a gente vai agora conhecer quais são as outras 3 espécies de jataí. Tradicionalmente, essa abelha aí, que é a que a gente acabou de ver ali na colônia que eu tenho aqui no meu meliponário, é a abelha jataí mais conhecida. Essa espécie, que é a Tetragonisca angústula, ela é essa abelha que tá aparecendo nas fotos aí para vocês. Ela tem o ventre do abdômen um pouco mais claro do que o dorso do abdômen, que é essa parte superior. Normalmente o dorso é um pouco mais amarronzado, o ventre mais alaranjado. Ela tem o tórax um pouco mais escuro, as pernas escuras em grande maioria, a face predominantemente clara com olhos esverdeados. Então essa é a jataí tradicionalmente conhecida. Essa espécie ela ocorre em todas as regiões brasileiras. A gente tem ocorrência registradas no sul, ocorrência registrada no sudeste, no centro-oeste, no nordeste, no norte e em alguns outros países também fazem parte aqui da América do Sul, principalmente os países que fazem fronteira com essas regiões brasileiras, como por exemplo a região norte, ali os países que fazem fronteiras com essa região. Então tem ocorrência da jataí Tetragonisca angústula em praticamente toda a América do Sul. Essa jataí é uma jataí que tem um comportamento bem característico. Ela é um pouco defensiva, como vocês puderam ver, elas acabam mordendo a gente, mordiscando a pele, grudando bolas de resinas nos pelos, e é uma jataí que, se tiver com uma colônia bem forte, ela consegue se defender muito bem contra qualquer inimigo natural, afinal ela é uma espécie com características bastante defensivas, tá? Então essa jataí, em geral, ela dá um pouquinho mais de trabalho para manejar, é uma abelha que não é muito tímida, ao contrário da Fiebige, por exemplo, que é uma outra espécie que a gente vai ver, que também tem ocorrência brasileira. Ao invés dela se esconder, como acontece com a Fiebige,
Fiebridge, ela acaba saindo para defesa quando a gente chega muito próximo da colônia. Essa jataí é uma jataí muito produtiva, talvez das jataís que ocorrem no Brasil e fora do Brasil, seja uma das espécies mais produtivas em questão de mel e de pólen que a gente tem. É muito comum a gente ver em colônias de Tetragonisca angustula um acúmulo muito grande de potes de alimento. Isso faz com que essa seja a melhor espécie para quem quer produzir mel, produzir pólen de abelha jataí. Essa espécie de jataí ela tem preferência por algumas plantas características na coleta do seu alimento, como por exemplo a aroeira, o mentrasto, a coroa de Cristo, serralha, cosmos, o picão preto, o urucum, entre muitas outras plantas. Entendido isso, a gente passa então para a segunda espécie de abelha jataí, a Tetragonisca Fiebridge, que é essa que está aparecendo na imagem para vocês. A Tetragonisca Fiebridge ela ocorre preferencialmente no sul, sudeste e centro-oeste brasileiro, então ela tem uma região de ocorrência mais restrita do que a Tetragonisca angustula. Além disso, é importante a gente ressaltar as diferenças que a gente tem entre a Fiebridge e a angustula. Vocês podem ver na tela, nessa imagem a gente consegue entender de fato quais são as diferenças entre essas duas espécies. A gente tem a angústula, que é a que a gente acabou de falar e viu aqui no meu meliponário, uma abelha um pouco mais escura, com o dorso do abdômen mais escurecido, com os olhos esverdeados, assim como a Fiebridge, mas que em geral tem um comprimento um pouquinho maior e uma coloração um pouco mais escurecida, diferente da Fiebridge, que é a que está ao lado, uma abelha mais clara, com um comprimento um pouco menor, uma coloração um pouco mais amarelada, não puxa tanto pro alaranjado como a angústula, e sim pro amarelado. Além disso, em questão comportamental, a Tetragonisca Fiebridge ela é uma abelha mais mansa, menos defensiva e um pouco mais tímida, se assemelhando à abelha iraí, por exemplo, quando a gente chega perto da colônia para fazer manejo ou para visualizar a colônia em meio natural. A gente inclusive sabe que se trata de uma Tetragonisca Fiebridge quando, além dessa coloração mais clara estar predominante, a gente chega próximo da colônia e as abelhas que fazem a vigia do pito de entrada, ao invés de sair para defesa como na angústula, elas acabam se escondendo, como acontece com a abelha iraí. Então elas entram para dentro do pito de entrada como uma estratégia de proteção. Além dessas diferenças, a Tetragonisca Fiebridge ela tem algumas escolhas diferentes também com relação ao pasto que ela utiliza, as plantas que elas utilizam para coletar o seu néctar, o pólen, as resinas que elas utilizam dentro das colônias, tanto para alimentação das suas crias ou das próprias abelhas, quanto para a construção do ninho. A preferência dessa espécie é por plantas como o oiti, a jetirana, o mulungu, a bracatinga, o murici, tanto o murici miúdo quanto o murici comum, a quaresmeira, a goiaba, a aroeira vermelha, assim como a jataí e angústula, entre muitas outras plantas. E a terceira espécie de jataí que eu trouxe aqui para apresentar para vocês também é a espécie brasileira, ou seja, até essa daqui são espécies que a gente pode encontrar no território nacional e também para fora, mas preferencialmente no Brasil, tá? É a Tetragonisca Weirauchi, essa que vocês estão vendo na tela, uma jataí muito diferente de todas as outras duas que a gente já viu aqui, afinal ela é a única jataí que constrói ninhos externos. Assim como o ninho de Mairapuã, por exemplo, que é essa bolona de barro que vocês estão vendo, a Tetragonisca Weirauchi, ela constrói uma bola de resina que fica normalmente pendurada em galhos ou folhas de árvores de grande porte nas regiões de ocorrência dessa espécie, que é preferencialmente região norte e região centro-oeste. O estado de maior ocorrência da Tetragonisca Weirauchi é justamente o estado do Acre. Por isso, um dos nomes comuns e populares para essa abelha é jataí acreana. A Tetragonisca Weirauchi ela tem um comportamento de defesa do ninho e também uma morfologia mais semelhante à Tetragonisca angustula. Normalmente o pito de entrada da Weirauchi ele é um pouquinho menor em tamanho e em comprimento quando comparado com a Tetragonisca angustula, e ele pode apresentar, assim como todo o ninho na parte externa, uma coloração um pouco mais escurecida, mas isso é considerado comum para essa espécie de jataí. A criação da jataí acreana, por ser uma espécie que constrói ninhos externos, ela é um pouquinho mais dificultada, um pouquinho mais específica do que a criação da jataí Fiebridge ou da jataí angustula, que são espécies que constroem ninhos internos dentro de cavidades de ocos de árvore ou ocos de muros, o que faz com que seja mais fácil a adaptação delas a cavidades de colônias mesmo, propriamente ditas, essas colônias naturais que a gente mantém as abelhas. Então, no caso da Weirauchi, por ser uma espécie que constrói ninho externo, a gente precisa fazer umas adaptações na caixa para receber essa colônia e conseguir fazer manejo racional nela, ou como muitos criadores fazem no Acre, manter as colônias em cortiços ou penduradas, né, nos telhados, nos seus espaçamentos corretos, e ir fazendo os manejos por pequenas aberturas nessa cúpula externa do ninho, o que é o método mais dificultado, porém mais primitivo aí de manejo com essa colônia. Existe alguma forma de colocá-la na caixa? Sim, existem caixas
caixas adaptadas a essa espécie. Também tem como a gente fazer uma adaptação para colocá-las em caixas racionais, estilo IMPA, como essa caixa aqui, que é essa caixa modular. Porém, isso tudo exige um conhecimento um pouco maior por parte do meliponicultor. A região de ocorrência restrita dessa espécie e esse conhecimento específico sobre o manejo dela faz com que essa não seja uma espécie muito aconselhada para iniciantes, por exemplo, nem seja uma espécie tão fácil de ser capturada quanto as outras duas jataís, o que torna ela uma espécie menos criada do que a Febrige e do que a Angústula. E a quarta e última espécie de jataí que eu trouxe para apresentar para vocês é uma jataí conhecida como jataí negra, mas não é a jataí negra que a gente conhece aqui no Brasil, que é a abelha pertencente ao gênero Scaura, como Scaura longula, por exemplo, essa espécie que você tá vendo aí, que constrói o ninho e uma conformação única, que é esse labirinto, né, de crias que ela vai construindo. E sim, eu tô falando da jataí negra equatoriana, a jataí negra panamense, que é conhecida cientificamente como Tetragonisca bushwaldi. Essa espécie ela não ocorre no Brasil, porém os meliponicultores do Equador e do Panamá criam muito popularmente essa espécie. É muito comum ver em meliponários dessas regiões, até mesmo em alguns blogs, em alguns canais ou páginas do Facebook de meliponários dessas regiões. É muito comum de ver essa espécie ocorrendo. Afinal, provavelmente, assim como as outras jataís que ocorrem aqui no Brasil, essa seja uma espécie de ampla ocorrência nessas regiões e de fácil captura, por ter um comportamento de nidificação muito próximo do que é a Febrige e do que é a Tetragonisca angústula, né? Elas constroem então seus ninhos dentro de cavidades de árvores já pré-existentes. É uma abelha que se assimila muito ao tamanho da angústula, ou seja, ela tem um tamanho corporal muito próximo da Tetragonisca angústula. Ela é um pouquinho maior do que a Tetragonisca Febrige, só que o que diferencia bastante ela das outras, além da região de ocorrência, é a coloração. Essa é uma espécie de jataí de coloração predominantemente escura, e não é amarronzada, e sim escura mesmo, preta. Então essa é uma jataí, por isso chamada de jataí preta, que tem uma coloração predominante escura, o que torna ela uma jataí bem diferente do que a gente conhece aqui no Brasil, porém de criação muito semelhante à angústula e à Febrige, como é nos meliponários brasileiros, mantidas em caixas de modelo IMPA, inclusive, que também são disponibilizadas para os meliponicultores dessas regiões. Gabriel, depois de ter visto tudo isso, eu quero te perguntar qual dessas jataí é melhor para eu ter na minha casa, para eu poder criar no meu meliponário. E a minha resposta para você são todas, mas principalmente a jataí que está ocorrendo perto de você, a que você pode capturar nas suas iscas pet. Afinal, essa aí é a abelha mais adaptada à sua região, é a abelha mais adaptada ao clima, à vegetação, à umidade, a tudo que tem aí para você. E se você tá no sul, por exemplo, quer trazer uma abelha de fora, ela não vai conseguir se adaptar ao clima porque é muito frio. Se você tá no nordeste ou no norte, quer trazer uma abelha do sul, ela não vai se adaptar ao clima porque ela é muito quente. Por isso você deve instalar iscas na sua região, aproveitando dessa facilidade de captura da jataí e capturar as que estão ocorrendo perto de você, porque essas aí vão ser as melhores, as que vão melhor se desenvolver no seu meliponário e na sua criação. Mas em geral, todas as jataís têm características em comum. Elas são abelhas muito generalistas, muito resistentes e muito adaptativas, o que tornam elas espécies ótimas para quem está começando na criação, para quem quer começar capturando. Afinal, o generalismo delas faz com que elas coletem alimento, uma gama gigantesca de plantas, e não passem fome, nem mesmo estando em centros urbanos. Por isso que é uma das melhores abelhas para serem criadas em centros urbanos. A resistência delas faz com que elas não dependam de muito manejo por parte do meliponicultor e nem sejam tão suscetíveis aos inimigos naturais comuns e tradicionais para abelhas como a urso amarela, por exemplo, que a gente precisa ficar de olho. Então, forídeo tem uma dificuldade de atacar jataí, a abelha limão tem uma certa dificuldade de atacar colônias fortes de jataí, além de outros inimigos naturais tradicionalmente conhecidos pela meliponicultura, o que torna ela uma abelha ótima para quem está começando e ainda tem muito medo de fazer manejo, não tem o conhecimento correto ali para fazer os manejos. E terceiro, é uma abelha muito adaptativa, até mesmo em centros urbanos, para nidificação, por exemplo, em ocos de muro, em ocos de construções, em caixas de luz, caixas de correio, o que faz com que ela seja uma espécie ótima para quem está em centros urbanos. Afinal, ela se adaptou ao centro urbano a um ponto de que ela consegue se desenvolver para oferecer enxameações para quem instala iscas no meio da cidade. Por isso, hoje, a abelha jataí é a abelha mais criada entre os meliponicultores do Brasil e fora do Brasil, porque se trata de uma das abelhas sem ferrão que melhor se adaptou ao convívio com o homem. E sabendo que as jataís são as melhores para quem quer iniciar na criação, para você que quer começar a criar suas próprias colônias de abelhas sem ferrão, quer resgatar um estilo de vida mais
mais simples, com mais significado, mais próximo da natureza, uma criação milenar das suas próprias colônias de abelhas nativas sem ferrão, eu quero te fazer um convite. Vai rolar um evento 100% online e 100% gratuito, o intensivo Missão Abelhando, o Resgate. Nesse evento eu vou te mostrar, em um conjunto de aulas ao vivo junto comigo, tudo sobre esse universo fantástico das abelhas nativas sem ferrão, para que você seja capaz de ter as suas próprias colônias na sua casa, independente de onde você estiver, e consiga sentir o quão transformador é ter as suas abelhas, criar as suas abelhas e unir a sua família com essa criação maravilhosa. Se você quiser participar, o link tá aqui na descrição, o link tá nos comentários, tá junto com esse vídeo em algum lugar. Clica, garanta sua vaga gratuita, que eu te vejo lá no nosso Missão Abelhando, o Resgate. Ah, e se você gostou desse vídeo, lembre-se, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, afinal sempre que eu postar um vídeo bom como esse, com bastante conteúdo como esse, para ajudar na sua criação, o YouTube vai te enviar uma notificação e você vai conseguir assistir em primeira mão os conteúdos que a Abelhando Mundo Afora vai liberar para você. Lembrando, do ladinho do botão de se inscrever tem um sininho. Clica no sininho e clica depois em todas as notificações para você ser avisado sempre que o Abelhando postar algum conteúdo e não ficar de fora de nada. Se você gostou de verdade desse vídeo, também pode compartilhar ele com os seus grupos de meliponicultura, algum parente ou amigo que tem uma colônia de jataí por perto. Afinal, sabendo qual jataí a gente tem perto, a gente sabe o que fazer para conseguir ter mais resultados com a captura, com a criação e com a produção dessas colônias de jataí. Eu espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Vejo vocês no Missão Abelhando e o que me resta dizer é um grande abraço do maior abelho de todas e até o próximo vídeo. Fui!